Oi, gente. Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto eu vou falar sobre infarto. Vai funcionar da mesma forma que da diabetes, né? Então, dependendo de conforme for o tempo, eu vou dividir em parte um e parte 2, porque a minha aula em si, ela foi dividida em parte um e parte 2. A parte 2, se eu for gravar, né, se não for nesse mesmo vídeo, talvez fique um pouco melhor explicada, porque foi a parte que eu entendi melhor do que a parte um. Porque olha só, no primeiro objetivo que a gente tem aqui é entender como que se forma um infarto. E tem algumas. Vai entrar aqui as dislipidemias, né? E assim, tem os valores de referência dela, que eu custei um pouco entender como funciona a tabelinha disso, e algumas certas coisas aqui. E na parte 2, né, que foi a minha segunda aula dada, foi quais exames laboratoriais que a gente vai pedir para analisar se houve um infarto, se talvez tem risco de ter um infarto, né, que é o momento que a gente vai pedir ou a troponina, ou a mioglobulina, ou a CKMB, entendeu? Então a gente vai entrar melhor e essa parte eu entendi melhor, né? Inclusive, eu acho que na segunda parte que vai entrar mesmo as tabelinhas pra gente gravar. Porque por mais que eu fale de dislipidemias aqui, os valores de referência vai variar de acordo com o laboratório, né? Então, eu acredito que é claro que tem como a gente já adiantar no nosso processo de entendimento, né? Mas eu acredito que em prova ou alguma prova de residência eles devem colocar o valor de referência. Mas vamos lá, né, para o que interessa, né? Hoje o assunto é o infarto agudo do miocárdio, né? O infarto em si, ele acontece quando você tem uma oclusão, ou geralmente uma oclusão total da artéria coronária, em que você vai ter diminuição do oxigênio que vai levar à morte, à necrose dos cardiomiócitos, né, das células do coração ali. O que é diferente da angina, porque por mais que a angina também seja uma dor causada no peito, para uma oclusão da artéria, no caso vai ser uma oclusão parcial, porque vai estar ainda tendo a passagem de oxigênio, por mais que pouca, não vai levar à necrose, não vai levar à morte das células, né? Então, isso que seria o infarto agudo do miocárdio. O infarto ele vai começar com a formação e a ruptura, ou se não, erosão das placas ateroscleróticas, né? As placas ateroscleróticas é uma placa de gordura que vai formar justamente no calíprio da artéria. Aí ela vai se formando, 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 que vai formar o trombo em si. E a gente vai ver aqui que tem uma cápsula no meio desse trombo formando. E essa cápsula, se ela for fina, a gente fala que você tem como que é? Uma placa vulnerável, né? Então tem risco dela se romper. E a partir do momento que ela se rompe, o que vai ali pro lugar? Vai todo o sistema praticamente de coagulação e agregação. Então as plaquetas vai naquele lugar, os fatores de coagulação vão atuar naquele lugar. E isso tudo vai formar o trombo, que vai ou levar a uma angina ou que vai levar a um infarto em si, né? Então, olha só, como é que acontece? O infarto começa com a formação e ruptura ou erosão das placas ateroscleróticas, né? Então, essas placas elas vão se romper. E, novamente, essas placas ateroscleróticas é justamente o acúmulo de gordura na parede das artérias em si. No caso do infarto, ali da coronária, principalmente, né? Aí a gente tem os passo a passos, né? Que eu dividi em 1, 2, 3, 4. Quatro passo a passos pra gente, ó. Então, o primeiro processo é o que vai acontecer. Vai acontecer uma lesão do endotélio, seja por diabetes, seja por hipertensão, tabagismo, colesterol alto. Esse da parte do colesterol alto é importante pra gente, tá? Então, vamos supor que o paciente é aquele paciente sedentário, aquele paciente obeso, ele já tem fatores de risco, seria uma diabetes, uma hipertensão. Então, se ele é um paciente obeso, essas coisas, geralmente vai ter o nível de colesterol
dentro dele maior. Lembrando que o problema não é o colesterol em si, mas o excesso dele, porque o excesso geralmente vai ter o excesso não do colesterol bom, que é o HDL, né, que é high, low, alguma coisa que a gente geralmente não como que é? Deus ajuda? Não sei, tem macete que o pessoal faz, mas o H é de high e o L é de low. Então, assim, vai ter baixo HDL e aumento do LDL, que é o prejudicial, né? Do LDL, do VDL, VDLDL e do IDL também, né? Então, olha só, ocorre uma lesão no endotélio, pode ser por uma dessas condições que eu havia citado anteriormente. E quando você tem essa lesão no endotélio, o que vai acontecer? As moléculas do colesterol ruim, elas e os quilomicrons, tá? Principalmente esses, gravem esses quilomicrons, eles vão se aderir na parede do endotélio da artéria. E quando eles se aderem, o que vai acontecer? O LDL ele vai sofrer oxidação. E essa oxidação, ela que é perigosa, porque a partir do momento que o LDL sofre oxidação, vai gerar uma inflamação crônica. E a inflamação crônica, se você tem inflamação, o que vai acontecer? Os macrófagos, os leucócitos, eles vão tudo para aquele local de adesão. E se você tem uma inflamação, tem uma lesão ali, minha filha, olha, calma, ó, vamos por partes, ó. Então, esse LDL, ele vai sofrer uma oxidação, gerando uma inflamação. O que acontece? A inflamação, ela vai aumentar a expressão de duas moléculas, que é o VCAM1 e o ICAM1. VCAM1 e o ICAM1. O que são essas moléculas? São as moléculas que elas vão fazer a adesão celular. Então, elas são fundamentais justamente para que os leucócitos eles saiam do sangue e se aderem ali no tecido, na artéria em si. Então, já aconteceu uma lesão, né, que a gente tem, que vai levar aí, tem uma lesão ali. O LDL, VLDL, IDL vão tudo para aquele local. O LDL, que já vai ter a formação, vai ter o acúmulo de colesterol lá naquele lugar. O LDL vai sofrer oxidação, então isso vai ativar, vai aumentar a ativação da VCAM1 e ICAM1. Isso vai fazer com que os leucócitos vão para aquela lesão. Então, ó, você vai aumentando, você vai aumentando, você vai aumentando, né? Então, vocês entendem isso. Quando o processo inflamatório inicia, né, que é quando o LDL ele sofre essa oxidação, os macrófagos, foi o que eu falei, eles migram das células para aquele LDL oxidado, justamente por causa do VCAM1 e ICAM1. Quando esses macrófagos eles migram para lá, eles vão se tornar células espumosas e eles vão formar a placa aterosclerótica. Então, o que é composto dentro da placa aterosclerótica? É composto por células musculares lisas, células inflamatórias e acúmulo de colesterol e outros lipídios. Então, novamente, vamos entender o passo a passo. Até para mim mesmo, para a gente gravar. Sou um paciente sedentário, obeso, cheio de colesterol no meu corpo. O que vai acontecer? Já tem um pré-fator de risco, que é esse acúmulo de colesterol. Isso vai fazer com que haja uma lesão no meu corpo. Aconteceu a lesão, esse colesterol alto ele vai começar a ser depositado na parede da minha artéria. Peraí que eu me perdi. Eu queria ler direitinho aqui, ó. Então, vai começar a ser exposto na parede ali da minha artéria. Isso vai ativar aí esse colesterol que já está começando a ser colocado ali, ele vai sofrer, o LDL vai sofrer oxidação, ativando uma inflamação. Então, o VCAM1 e o VCAM2 eles vão atuar mais. Após a inflamação, os macrófagos vão para aquela região. Então, a gente já tem colesterol alto e vai ter células do processo inflamatório ali presente.
Quando esses macrófagos eles entram em contato ali, eles vão virar as células espumosas, né? Que foi o que eu falei que vai formar justamente a placa aterosclerótica. Aí, a placa, ela pode se tornar instável quando ela tem uma ruptura ou uma erosão daquela superfície. E quando ela se torna instável, tem a ruptura, né, que eu falei, da placa aterosclerótica. A partir do momento que você tem a ruptura da placa aterosclerótica, isso vai expor o sangue a conteúdos que vão formar o trombo, basicamente, assim, né? Porque, como é que fala? Eu não sei se fala isso. Vamos, as células inflamatórias, mais o colesterol alto, vamos dizer assim, eles, quando expostos ao sangue, eles são fatores trombogênicos, né? Ó, melhor eu ler aqui. A exposição de conteúdo lipídico, que é essa gordura, as células inflamatórias, que são os macrófagos ali, eles vão ativar a coagulação e vai formar um trombo. Esse trombo, foi o que eu falei, ele pode ocluir totalmente ou se não parcialmente a artéria, que vai diferenciar de que seria uma angina do que seria um infarto. Então, ó, a placa pode se tornar instável. Quando isso acontece, pode haver uma ruptura ou erosão da superfície da placa. Isso expõe o conteúdo da placa ao sangue, principalmente o colágeno, fator tecidual e lipídios, né? E essas substâncias, né, esse colágeno, esse fator tecidual e esses lipídios, eles são substâncias altamente trombogenicamente ativas, ou seja, elas vão formar trombos. Novamente, aconteceu a lesão, o colesterol ruim ele vai começar a se juntar, se acumular ali nas minhas artérias. Isso vai fazer com que haja um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai ativar mais a VCAM1 e a ICAM1. Isso vai fazer com que os macrófagos se juntem naquele local, formando justamente a placa aterosclerótica. Aí aconteceu um motivo lá e essa minha placa, ela se rompeu, né? Que eu falei, quando ela tá instável é quando tem a cápsula fibrosa que é formada ali, que para separar esse conteúdo do sangue em si, quando a cápsula fibrosa ela é fina, ela é instável. Então, aconteceu dela se romper. O conteúdo lá dentro que tem colágenos também, lipídios, fator tecidual, isso tudo, sim, eles vão fazer com que eles são fatores trombogênicos, então eles vão fazer com que haja formação de trombo. E é esse trombo que vai causar o infarto ou a angina. Acho que até aí deu para entender, né? Eu acho, de verdade, um pouco confuso eu entender isso. Mas vamos lá. Aí o que acontece? A morte de células no interior da placa aterosclerótica, eu acredito que seja justamente essas células inflamatórias ou as células musculares lisas, né, que tem ali, né, que além de você ter o HDL, vai ter essas células musculares lisas, vai levar à liberação de enzimas degradativas, que justamente vai enfraquecer essa cápsula fibrosa, favorecendo a ruptura. Então, para que haja formação do trombo que eu falei, antes de acontecer isso tudo, tem que ter a ruptura, tem que ter a morte das células ali dentro, das células no interior dentro da placa aterosclerótica, por causa dessa liberação das enzimas degradativas. Liberou não. Se as enzimas degradativas foram liberadas por causa da morte das células ali dentro, aí sim vai acontecer a ruptura, aí sim que o colágeno, o fator tecidual e os lipídios eles vão entrar em contato com o sangue que vai ativar justamente, que vai ativar o fator de anticoagulação que vai formar esse trombo aí. Com a ruptura da placa, seu conteúdo entra em contato com o sangue. E quando o sangue entra em contato com esse material, as placas aderem ao local e ativam-se se agregando. A cascata de coagulação também é ativada e forma um trombo dentro da artéria. Esse trombo pode reduzir o fluxo sanguíneo ou ocluir completamente a artéria. Então, novamente, vamos lá. Perdão.
Aconteceu a lesão, veio LDL, colesterol ruim, acumular na minha placa. Acumulou na minha placa, isso vai gerar um processo inflamatório, porque o LDL vai ser oxidado. Macrófagos vão vir aqui e vão se juntar aqui para meio que tentar destruir o agente infeccioso da inflamação, né? Não o agente infeccioso, né? O agente que está causando a inflamação. Porque lembrando, nem toda infecção tem inflamação. Mas toda inflamação tem uma infecção. Acho que seria isso. Não lembro a frase certinha. Perdão, gente. Mas enfim, eles vão lá pra cá. E eu me perdi por causa do som aqui. Isso, eles vão pra cá. Aí o que acontece? Vai acontecer a morte no interior lá dentro. A morte dentro do interior das células e vai formar enzimas degradativas que vai destruir a cápsula fibrosa. Destruiu a cápsula fibrosa, vai estar exposto o fator tecidual, o colágeno, e os lipídios. Isso tudo vai fazer com que? Vai fazer com que as plaquetas e os fatores de coagulação, eles se juntam naquele local para meio que formar o tampão, que é como se fosse estão protegendo o sangue, né? Então, para formar o tampão. Então, isso só vai fechando cada vez mais a artéria. Então, ela pode ser uma oclusão parcial ou uma oclusão total, né? Novamente, eu acho um pouco complicado entender isso, né? É muito processo. Quer ver? Um processo resumidozinho, né, pra gente, ó. Tem a lesão endotelial, entrada de LDL, sofre oxidação. Vai ter o recrutamento dos macrófagos. Esses macrófagos, eles vão fagocitar essa gordura, né, esse LDL, e isso eles vão se tornar células espumosas. Essas células espumosas, elas vão dar, como que fala? Elas elas vão liberar citocinas inflamatórias, então vai perpetuar a inflamação, então não vai resolver isso, né? Aí o que acontece? Vai ter a formação da placa lá. Então, macrófagos mais os lipídios lá, o colesterol ruim. Aí você tem a formação da cápsula fibrosa. Quando você tem uma inflamação crônica, você tem a morte das células ali no interior da, da placa. Então, vai liberar enzimas degradativas que vão fazer com que essa placa ela se torne cada vez mais fina ao momento que ela se rompe. Se rompeu, aí você vai ter a exposição do colágeno mais o fator tecidual. Isso vai te fazer com que haja agregação plaquetária, mais os fatores de coagulação, né? E formando trombo. Basicamente isso, né? Então, quando o trombo obstrui a coronária, o sangue não chega ao miocárdio irrigado por aquela artéria. Então, você vai ter uma isquemia. E se a falta de oxigênio durar durante muito tempo, até as células morrerem, aí você vai ter necrose do tecido que leva justamente ao infarto agudo do miocárdio, né? Então, lembrando novamente, a placa vulnerável é aquela que tem a cápsula fibrosa fina e a placa estável é aquela que possui uma cápsula fibrosa grossa, né? Aí a gente tem a diferença entre o termo aterosclerose e arteriosclerose, né? A aterosclerose já é a patologia em si, em que você tem justamente esse acúmulo de gordura, e a arteriosclerose já é quando você tem a rigidez dos vasos sanguíneos, das artérias em si. E a aterosclerose, ela é um tipo de arteriosclerose, entendeu? Então, olha só, então, placa aterosclerótica é o acúmulo de gordura, de colesterol e outros lipídios, tá? Na parede das artérias. Esses lipídios, gente, eles não se dissolvem em água. E como o sangue, ele é um meio aquoso, então para que eles, vamos dizer assim, sejam dissolvidos ou até mesmo transportados pelo sangue em si, né? Eles necessitam de proteínas carreadoras, que a gente chama de proteínas o que a gente chama, aliás, de carreadores lipoproteicos, tá?
Então, para que eles se tornem solúveis no sangue, eles precisam ser transportados por esses carreadores lipoproteicos. E quais são eles? É o LDL, VLDL e o IDL. É claro, você não falou que isso era o colesterol, blá 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 blá. Então, eu também me perdi nesse assunto. Foi por isso que eu falei pra vocês que ia ter certas partes que eu não ia entender muito bem. E uma dessas partes é isso, né? Mas a gente tem que o LDL é a lipoproteína de baixa densidade, o VLDL é a lipoproteína de muita baixa densidade e o ILDL é a lipoproteína de densidade intermediária. E a gente tem os quilomicrons remanescentes. Lembra que eu havia falado dele que seria importante a gente gravar eles? Por quê? Porque eles que é o fator de risco para formar a placa aterosclerótica, né? Porque ele tem afinidade específica com ela, né? E além do mais, cada uma dessas moléculas, o LDL, VLDL e DL, eles vão possuir uma proteína que a gente chama de apoliproteína B ou ApoB, tá? É porque é o seguinte, quando você não consegue medir direto, não sei, é porque assim vai ter certos momentos que tem como você medir, é importante você medir essa ApoB, só que isso não é feito em todo o laboratório, tá? Então, olha só, a gordura, o colesterol, ou melhor, vamos falar em línguas mais técnicas, né? O lipídio e o colesterol, eles vão ser transportados no sangue justamente pelo LDL, VLDL, IDL e os quilomicrons, tá? Então, só que acontece, quando você tem o excesso de colesterol no seu corpo, a gente tem colesterol bom, que é o LDL. Quando você tem um excesso de gordura e colesterol no seu corpo, o LDL ele vai pegar essa quantidade que sobrou, que não foi utilizada pelo teu corpo, vai levar para o fígado e é no fígado onde ele vai ser ou reutilizado ou ele vai ser liberado novamente, né, como uma maneira de você armazenar e depois liberar, caso seja preciso, ou senão ele vai ser excretado pela bile, tá? Então é o LDL que vai basicamente remover o colesterol em excesso dos tecidos e levar de volta para o fígado, onde ele será reutilizado, excretado pela bile, que nem eu falei. Tanto que se você tiver um desequilíbrio metabólico em relação a essa gordura e tudo mais, se você tiver um acúmulo de colesterol, pode levar a uma esteatose hepática, né? Porque você vai ter um acúmulo de gordura no fígado. E isso não acontece no infarto, tá, gente? Ah, Ana Clara, mas você falou, por exemplo, que no infarto é o acúmulo de LDL, se tem acúmulo de LDL, vai ter acúmulo também no fígado, então vai causar uma esteatose hepática, isso, aquilo. Eu pensei também o mesmo, só que o que eu pensei também, nem é muito difícil pelo menos eu nunca escutei na minha vida, paciente ter um infarto e nesse infarto ele também teve uma esteatose hepática. Eu nunca escutei isso. Mas por quê? Porque o infarto, o nome já fala, infarto agudo do miocárdio. Então não é crônico. E para que você tenha uma esteatose hepática, é necessário que algo seja crônico. O que pode acontecer é do paciente ele já ter uma pré-disponibilidade de ter essa esteatose hepática e mais para frente ele ter esse infarto agudo do miocárdio, sabe? Então isso não acontece, tá? E o que mais que a gente pode falar sobre isso daqui? Ah, tem as dislipidemias, né? Que eu falei que são alterações no nível sério que você vai ter esse colesterol. Então, é basicamente. Olha só, dislipidemias, alterações no nível sérico de lipídios, seja triglicerídeos, colesterol total, HDL, LDL, colesterol não é HDL. Toda vez que tiver colesterol não HDL, é justamente o VLDL e o IDL que sobrou, sabe? E a POB-B. Então, assim, isso que seria dislipidemia, seria o acúmulo desse colesterol no corpo, sabe? Que acaba aumentando os riscos de doença cardiovascular, né?
que a gente tem. E a gente tem as dislipidemias primárias e as dislipidemias secundárias. Mesma lógica que se aplica para casos de hipertensão, que a gente tem. Por exemplo, a dislipidemia primária, ela já é fator genético. Agora, a dislipidemia secundária já é fator metabólico, né? Que tá todo aquele processo envolvido com obesidade, sedentarismo, né? Então, olha só, causas principais da dislipidemia, causas principais não, aliás, causas primárias, é o distúrbio lipídico. Esse distúrbio lipídico é de origem genética. Causas secundárias é decorrente de estilo de vida inadequado ou de medicamentos corticosteroides, beta-bloqueadores não seletivos, esse de verdade eu não imaginava que poderia causar isso, diuréticos tiazídicos, antirretrovirais, imunossupressores, antipsicóticos, entre outros, né? Então, alguns fármacos também podem causar essas dislipidemias, tá? E a gente tem a classificação laboratorial da dislipidemia, que eu confesso de verdade, não sei dizer se isso é importante, mas eu vou falar aqui que tem, ó, hipercolesterolemia isolada, que é basicamente o aumento isolado que você tem do LDL. Agora, hipertrigliceridemia isolada, obviamente, o aumento isolado do triglicerídeos. Hiperlipidemia mista é o aumento do LDL, do triglicerídeos do não HDL, né? Então seria do VLDL e do IDL. E HDL baixo, que basicamente você vai ter uma redução isolada do HDL em associação quando você tem um aumento do LDL e do triglicerídeos, né? Então, hipercolesterolemia isolada, hipercolesterolemia. Entenda que é o colesterol, que seria o LDL. Hipertrigliceridemia isolada, aumento do triglicerídeos. Hiperlipidemia mista é o aumento do LDL, do triglicerídeo e dos não HDL. E HDL baixo é a redução do HDL e aumento do LDL e triglicerídeos. Nossa, muito. Aí, assim, tem. Não vou falar disso aqui. Não vou falar. Aí é o seguinte, tem a determinação laboratorial do perfil lipídico. O que que eu vou fazer? Eu tô achando que eu vou dividir esse vídeo em dois mesmo, para até melhor. Se você quiser medir, por exemplo, o triglicerídeo ou o colesterol total, tem um método enzimático colorimétrico que a gente faz, que a gente usa a colorimetria, que eu acho que separe cada um por uma cor específica. O HDL, você tem um método de precipitação química, tá? Seguida de centrificação. Ou seja, você faz o processozinho lá, centrifuga, aí um vai cair e o outro vai descer, meio que separar. Já viu como que faz isso no processo de centrifugação da água? Que você tira as impurezas elas sobem e o que interessa fica. Na verdade, as impurezas abaixam, né? É porque tem um momento que sobe, umas que abaixo, né? E o que interessa fica ali livre, né? Então, o HDL tem um método de precipitação química em que você vai separar justamente o HDL dos não HDLs, né? Que seria o LDL, VLDL e o IDL, né? Que aí você consegue medir o HDL separadamente. E o mesmo vai funcionar caso você queira fazer isso com com o LDL, aliás, a gente chama isso até de método direto homogêneo, né? Em que você só quer medir o HDL isolado, então você exclui tudo que quer ver, ó? Deixa eu falar de uma vez. Método direto homogêneo utiliza-se enzimas que degradam o HDL, o VLDL e quilomicrons e depois mede o colesterol remanescente. Então, você vai medir apenas o LDL, né? Pelo método enzimático colorimétrico, né? Esse método direto homogêneo que eu falei, né? Dessa centrifugação, em que você vai remover basicamente todas as outras substâncias que você não quer medir, né? Ela é mais moderna e usa reagentes específicos que bloqueiam justamente essas outras lipoproteínas, tá?
permitindo medir o LDL, HDL diretamente ou se não o LDL diretamente. Porém, entretanto, todavia, tem a dosagem indireta, que é quando você vai fazer o cálculo que a gente chama de fórmula de. Provavelmente vou falar errado, tá? Mas é a fórmula de Friedewald. Friedewald, sei lá. Em que você vai fazer o seguinte: você vai pegar o colesterol, o LDL, tá? Ele vai ser LDL igual o colesterol total menos HDL menos triglicerídeos dividido por 5. É mais ou menos essa conta aí. Isso é a forma indireta. A forma direta você vai justamente, novamente, usar reagentes específicos que vai separar, por exemplo, o HDL do LDL, aí você vai medir aqueles especificamente isoladamente. Essa parte, gente, de verdade, se eu tô explicando muito mal, é porque eu não entendi muito bem, tá? Então eu peço perdão. Mas quando que a gente usa, né, Clara, por exemplo, o método LDE, método indireto do método direto? Quando o colesterol tá muito alto, por exemplo, acima de, eu acho que 400, aliás, não o colesterol, o triglicerídeos. Quando o triglicerídeos ele tá muito alto, acima de 400, aí você vai utilizar a forma do método direto, porque você vai acabar errando a conta no método indireto. Por quê? Não sei. Não sei, não entendi, mas entenda o seguinte: triglicerídeos está acima de 400, está extremamente alto, então em vez de usar a fórmula lá, que seria LDL menos HDL menos triglicerídeos dividido por 5, eu vou usar o método direto, que vai separar separar um do outro por meios de. Qual que era o nome? Esqueci. De reagentes específicos, né? Vai fazer lá a centrifugação e a precipitação química. Não é necessário fazer o jejum, tá? De 12 horas para você medir cada um deles, tá? Na verdade, o laboratório ele que vai informar se é necessário fazer jejum ou não, mas normalmente não costuma fazer jejum de 12 horas. E os valores de referência a gente tem aqui. Seguinte, o ideal de valor de referência é ser, o do LDL é ser menor que 100, tá? Em relação ao HDL, na mulher tem que ser maior que 50 e no homem tem que ser maior que 40. No geral, os dois tem que ser maior que 40, tá? Só que o ideal na mulher, assim, é 50. Mas você também pode considerar 40. A tabela que eu tenho aqui, eu custei entender ela, porque ela tá falando sobre tabela de prevenção, basicamente, né? Não a tabela de. Porque ela tá assim, ó. LDL menor que 30 tem baixo risco de doença cardiovascular. Eu fiquei assim, meu Deus, não faz sentido nenhum o LDL ser menor que 30 tem baixo risco. Entendeu? Ele teria que ser o contrário. Se ele for maior que 30, aí sabe? Não sei explicar o que eu entendi. É porque eu sei que arrumei uma confusão, mas é basicamente o seguinte: esses fatores de risco, eles não são classificados pela por essa tabela aqui, pelos níveis de HDL, de LDL, essas coisas, entendeu? Esses fatores de risco, eles são classificados por outras categorias, entendeu? Se o paciente é sedentário, essas coisas, né? Então, vamos supor que você fez lá o paciente ele foi classificado com alto risco. Se o paciente ele tem alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares, qual que é o tratamento? Qual que é o meu objetivo? Então, se ó, na tabela o paciente foi classificado com alto risco, então eu tenho que procurar fazer com que o meu LDL esteja abaixo de 70. Agora, o paciente foi classificado com baixo risco. Se ele está com baixo risco, então qual que é o meu tratamento? Fazer com que meu LDL seja abaixo de 130, sabe? Se vocês pegarem a tabelinha que tem aí no slide,
Vocês vão entender a confusão que é. Aí depois que isso que eu falei, vocês vão entender melhor ela, sabe? Então, ó, paciente tem alto risco, tem muito alto risco de doença cardiovascular. Então, eu tenho que procurar fazer com que o meu LDL esteja abaixo de 50. Paciente tem alto risco, LDL tem que estar abaixo de 70. Paciente foi classificado com um nível intermediário. Então eu tenho que procurar com que meu LDL esteja abaixo de 100. Paciente foi classificado com baixo risco de doença cardiovascular. Então eu tenho que procurar fazer com que meu LDL esteja abaixo de 130, sabe? Não pode passar de 130. Aí sobre a APOB, né? Eu falei que poucos laboratórios fazem dosagem a ela. E lembrando que cada molécula LDL, VLDL e DL, eles têm uma molécula de APOB, né? Então, ela é recomendada apenas para pacientes em alto risco ou muito alto risco, tá? Quando você for fazer a medir a APOB. Tô cansada já. Então, a gente tem esses valores, entenda. Então, o objetivo ideal para se o paciente tiver alto risco, tem que estar abaixo de 70. O ideal é ser menor que 100. Não era isso que eu falei? O ideal ser menor que 100 e se tiver muito risco tem que ser abaixo de 70. Agora, em relação ao HDL, o ideal para a mulher e para o homem está acima de 40, mas ideal mesmo para a mulher é acima de 50. E agora, sobre os triglicerídeos, é o seguinte. Ai, que preguiça. Se o paciente tiver não é triglicerídeo, aliás, é o colesterol total. Se o paciente tiver com colesterol total acima ou igual a 310, ou o colesterol total acima ou igual a 230, no caso acima de 310 em adultos e 230 em adolescentes e crianças, pode indicar uma hipercolesterolemia familiar, ou seja, tem muita quantidade, excesso de quantidade de HDL não, de LDL, né, aliás. Ou seja, então esses pacientes, eles são portadores, eles têm 20 vezes maior chance de desenvolver doença cardiovascular precoce, né, risco de morte precoce por doença cardiovascular. Pacientes com doença cardiovascular aterosclerótica precoce e histórico de hiperlipidemia genética familiar se o triglicerídeo estiver acima de 440, aí você deve fazer uma nova coleta de amostra, ela deve ser solicitada pelo médico ao paciente de jejum. Aí, com base naquele resultado que você faz o tratamento, sabe? Então, essa parte eu acho muito chata. Não gosto de ver exames de gordura. Eu acho que eu seria uma péssima endocrinologista, gente. Não gosto de endócrino. Então, olha só. Se o colesterol total. Porque, olha só. O colesterol total, ele tem que ser abaixo de 190. O ideal dele. Se ele tiver acima de 310 em adultos e acima de 230 em crianças e adolescentes, alto risco, o risco 20 vezes maior de ter uma morte precoce por doença cardiovascular. Pacientes com doença cardiovascular com aterosclerótica, tem aterosclerose. E histórico de hiperlipidemia genética familiar, se o triglicerídeo estiver acima de 440, você deve novamente fazer uma nova amostra. Uma nova coleta de amostra deve ser solicitada pelo médico com o paciente em jejum de 12 horas. Aí a gente tem o seguinte. A gente tem essa tabelinha é importante gravar. Não sei dizer se ela é importante para prova de residência, porque eu nunca vi ela cair na prova de residência, mas para a vida, né? Quem sabe você não seja um clínico geral, não seja um cardiologista ou um cirurgião cardiológico aí, né? Cardiologista, né? Olha só, então a gente tem a RG. Aliás, ERG, né? Que é Score de Risco Global,
que ele vai calcular a probabilidade do indivíduo desenvolver alguma doença cardiovascular em 10 anos, tá? Dele ter. Então, se o paciente tiver baixo risco, o que acontece? Você não calcula isso, tá, gente? Tem uma tabelinha até online lá que você vai colocar todos os fatores lá do paciente e ele vai lá calcular e de acordo com aquele valor vai classificar aqui. Então, e as características. O paciente teve a categoria lá como baixo risco. Quais são as características desse baixo risco? Probabilidade dele desenvolver infarto nos últimos 10 anos vai ser menor que 10%, tá? E não tem fatores de risco significantes, né? Ou se tiver, são fatores bem leves. Se ele foi classificado como intermediário de risco, então a probabilidade de desenvolver uma doença cardiovascular nesses 10 anos vai ser de 10 a 20%. E aqui já tem presença de fatores de risco, né? Então, presença de múltiplos fatores de risco, mas aqui tem sem doença aterosclerótica. Então, baixo risco é menor que 10% e não tem. Fatores de risco. Se tiver fatores de risco, é bem de leve. Se for risco intermediário, a probabilidade de desenvolver é entre 10 e 20%. Tem múltiplos fatores de risco aqui, mas não tem a presença de aterosclerose, tá? Sem a doença aterosclerótica clínica, não tem aterosclerose. Se o paciente foi classificado com alto risco, então a probabilidade de desenvolver em 10 anos alguma doença cardiovascular, acima de 20%, tá? Tem fatores de risco aqui. No caso, fatores de risco esses que seriam presença de diabetes mellitus sem lesão de órgão-alvo, tá? Hipertensão grave ou múltiplos fatores de risco combinados. Aqui não se fala se tem ou não presença de aterosclerose, mas muito alto risco é quando você já tem a doença aterosclerótica. Então, pode ter o risco de você ter infarto, um infarto prévio, um AVC, doença arterial prévia, tá? Tem diabetes aqui já com lesão em órgão-alvo, tem hipertensão grave, essas coisas, né? Então, a tabelinha, repetindo novamente. Baixo risco, menor que 10%, sem fatores de risco, se tiver bem leve e não tem doença aterosclerótica. Risco intermediário, tem um risco entre 10% e 20% de acontecer a doença. Tem fatores de riscos, tá? Aqui. Mas sem a doença aterosclerótica. Se for alto risco, já tem a chance de desenvolver maior que 20%. Você vai ter os fatores de risco, que no caso seria uma diabetes sem lesão de órgão-alvo, mas tem hipertensão arterial. E muito alto risco já tem a doença aterosclerótica aqui, diabetes com lesão em órgão-alvo e essas coisas, tá? E esse esse ERG, o que ele, quando você vai fazer o cálculo, o que ele pede? Ele vê diabetes, ele vê score de cálcio coronário acima de 100, ele analisa se tem aneurisma aorta-abdominal, doença renal crônica, entre outros, tá? Outras coisas. Então, por exemplo, a primeira pergunta, ó, etapa 1, que tem aqui, ó, calculadora para estratificação de risco cardiovascular. Etapa 1 de 4. Presença de doença aterosclerótica significativa, coronária, cerebrovascular, vascular periférica, com ou sem eventos clínicos ou obstrução maior ou igual a 50% em qualquer território arterial? Sim ou não? Você vai respondendo essas perguntas e no final ele vai fazer a classificação para você, sabe? A primeira parte de diabetes mellitus eu vou terminar aqui, porque já tem 43 minutos. A segunda parte eu vou gravar e postar, e eu acho mais interessante do que essa primeira parte horrorosa aqui. E é isso, um grande beijo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou manda mensagem para mim no WhatsApp.